Os números da soja vêm sendo robustos e as perspectivas para a próxima safra são animadoras, com a possibilidade de mais recorde pela frente. Mas isso não significa vida tranquila para o produtor. Um dos grandes desafios no horizonte é o das doenças na cultura. Como fazer o manejo adequado na soja? No programa de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso e trazer ainda a experiência de um projeto realizado no sul do Brasil, com mais de 11 mil parcelas experimentais e que mostrou resultados importantes para qualquer região do país. Esse é o Impulso Cast, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E para a conversa no programa de hoje, a gente está recebendo o Alexandre Rocha, engenheiro agrônomo e gerente de Field Marketing na Bayer. Alexandre, bem-vindo. Obrigado, Doni. O professor Carlos Forcellini, pesquisador da Agrotecno em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, veio de longe aqui para participar em São Paulo dessa gravação. Obrigado, professor. Obrigado a você, Doni. É um privilégio poder participar com vocês. Marcos Fava Neves, professor da USP e da FGV, um dos principais especialistas em agronegócio do país. Fava participa remotamente e já a gente chama ele. Só lembrando que você pode ouvir e também ver esse episódio nas plataformas de áudio, algo que a Bayer trouxe em primeira mão para você, produtor e produtora rural. Bom, vamos começar trazendo alguns dados da soja. Recentemente, a Conab divulgou o fechamento dos dados da safra 2022-23 no Brasil e a produção de soja ficou em 154,6 milhões de toneladas, quase metade de toda a produção de grãos. Esse desempenho veio em grande parte pela alta em produtividade. E olha só que legal esse gráfico. Ele mostra, nas últimas 2 décadas, o que aconteceu com a produção nacional. Saltou de 52 para 154 milhões de toneladas, ou seja, 3 vezes mais. E aí eu pergunto, quais são os fatores que explicam esse crescimento, professor Fava Neves? Pois é, Doni, impressionante a performance da soja brasileira. Nós pulamos aí em 2013 e 14, 86 milhões de toneladas. 23, 24, 10 anos depois, a expectativa é de 163 milhões de toneladas. O Brasil vai fazer nessa próxima safra talvez algo próximo a 41% da soja produzida no mundo. Quando você vai para o lado da exportação, há 10 anos o Brasil vendia 50 milhões de toneladas ao planeta, deve fechar agora perto de 100 milhões de toneladas, chegando a 58% daquilo que o planeta compra. Então, na soja nós temos, antes de mais nada, empresários, produtores do Brasil melhoraram muito as suas técnicas, toda a questão administrativa, a gestão por metro quadrado, uso de sementes, fertilizantes, enfim, nós tivemos aí um banho tecnológico na soja brasileira. O clima nos ajudou também, em alguns momentos nos últimos anos ele prejudicou algumas regiões, mas se olharmos os nossos concorrentes, eles saíram bem mais prejudicados. Então nós temos isso daí, é competitividade, é abertura para o mercado externo e é isso daí que levou o Brasil a crescer tanto em área quanto em produtividade e principalmente a quantidade vendida. Valeu, Fava, a gente volta a conversar já. Bom, a gente está aqui num país de clima tropical, né, Brasil, e qual que é a importância nessa conjuntura da proteção do potencial produtivo nas lavouras, na sua opinião, professor Forcellini? As condições tropicais e subtropicais que nós temos no Brasil são muito favoráveis ao cultivo da soja, como uma planta em si. Ela permite altos potenciais produtivos. Por outro lado, ela oferece essas mesmas condições oferecem uma condição muito propícia às pragas, às doenças como um todo. Na medida em que nós temos, por exemplo, assim, uma presença de chuvas mais frequente no verão, durante o período que a cultura está no campo, então permite que essas doenças avancem com rapidez. E na entre-safra, que seria um período em que, teoricamente, esses patógenos todos teriam uma dificuldade de sobreviver, as nossas condições são muito favoráveis, na medida que nós não temos um inverno rigoroso, especialmente no centro-oeste do Brasil. Então, de certo modo, muitos desses problemas perenizam durante todo o ano no campo. Então, quando nós iniciamos um novo cultivo de soja, nós já temos a presença maciça desses patógenos presentes no solo, nas sementes, em outras plantas voluntárias que ficam no campo. E outro ponto importante, Dona, é o seguinte, 90%, mais de 85% a 90% da soja que nós plantamos no Brasil, esses plantios ocorrem nas mesmas áreas todos os anos, ou seja, nós não temos uma rotação significativa de tal maneira, então, que por repetirmos a cultura nesses mesmos locais todos os anos, nós temos ali um incremento gradativo e contínuo desses patógenos, causando cada ano um risco maior dessas enfermidades como um todo. Os números são todos bastante positivos, mas a gente vê o dado agregado, né? Se a gente separa por regiões, pegar, por exemplo, a região sul, de onde o senhor veio, teve dificuldades, né?
Exato, a gente teve no Rio Grande do Sul esse ano, no ano passado também uma condição muito seca, né? Mas todo o restante do Brasil teve um ambiente altamente propício, tanto que bateu recorde de produtividade de produção de soja. E também enfrentou uma série de desafios relacionados a doenças já pré-existentes, tradicionais, e também problemas novos que vêm se somando, especialmente o que a gente chama de, se chamou temporariamente de anomalia, mas que hoje se chama de mais de podridão de vagens de grãos, que teoricamente, o problema mais grave e recente no Mato Grosso atualmente. Sim, inclusive a gente fez um Impulso Cast a respeito desse assunto. Vale a pena você, produtor, assistir, caso não tenha visto, hein? Programa muito, muito bom. Bom, e olha, vamos agora assistir um trecho do programa Impulso Negócios, que fala sobre a ferrugem asiática, né? Uma doença muito temida pelos produtores de soja, com razão. Somente na safra 2022-23 foram identificadas 295 ocorrências da doença no país, segundo o consórcio antiferrugem. Pode rodar. Dentre a infinidade de doenças, a temida ferrugem asiática causada pelo fungo se destaca como a principal. Por meio de uma simulação feita pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, foi constatado que a ferrugem asiática pode causar perdas de até 12 bilhões de reais à agricultura brasileira. Para não sofrer todo esse prejuízo, é muito importante realizar o manejo integrado de doenças por meio de práticas como tratamento de sementes, rotação ou sucessão de culturas, implantação de um espaçamento adequado entre as fileiras, que permitam bom arejamento da lavoura, manejo adequado do solo, realização da semeadura no início da janela de cultivo, seleção de cultivares resistentes e aplicação tanto preventiva como de reforço de fungicidas com rotação de ativos e modos de ação. A gente viu aí um trechinho, o programa completo você pode ir lá pegar no canal AgroBuyer no YouTube. Tem esse e vários outros episódios também. Isso aí foi do Impulso Negócios, hein? Professor, daria para a gente elencar as práticas de manejo mais importantes hoje na soja? Ou o senhor acha que tem que integrar um pouco de tudo? É muito importante integrarmos as estratégias de controle, porque nós estamos falando de um problema que tira muitas vezes 40%, 50% do potencial produtivo da soja. Isso é muita coisa, metade. Exatamente, essa é a dinâmica, a importância que as doenças representam na cultura da soja no Brasil hoje. Claro que varia de acordo com a região, de acordo com o ano, mas a gente tem um potencial de perder aproximadamente metade da safra por conta desses problemas. Então, isso exige de nós um manejo realmente robusto, que começa desde o planejamento da lavoura, com, por exemplo, assim, a tentativa de fazer uma rotação de cultura, a escolha de cultivares que tenham algum grau de resistência e o uso de boas sementes, bem tratadas, mas depois que a cultura está implantada, praticamente a gente só tem o recurso do manejo químico, do manejo com as aplicações de fungicida, ou eventualmente alguma complementação com alguns biológicos também. Então, nós realmente precisamos de um manejo bastante integrado, que envolva uma série de estratégias de controle para que a gente possa ter a robustez que precisamos para enfrentar o inimigo que pode tirar metade da produtividade da soja. Muita coisa, pelo amor de Deus. Ó, Alexandre, mesmo com esse crescimento todo que a gente viu, o gráfico que eu mostrei, os números que eu trouxe aqui também, você acredita que a gente consegue aumentar ainda mais a produtividade? Sim, Doni, acredito. Hoje a gente começa a observar no campo, né, as novas tecnologias vindo para isso, né, para ajudar o agricultor no incremento de produtividade, né? Então a própria Bayer que investe mais de 2,9 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento para trazer ferramentas que ajudam o agricultor a serem mais efetivos, mais assertivos no controle dessas doenças, no controle de pragas, para o manejo correto da cultura da soja. 2,9 bi. 2,9 bi. De euros. De euros, a nível Brasil, né? A nível mundial, né? Claro. Então, assim, é possível, sim, as tecnologias elas estão aí. E um ponto muito importante que a gente gosta de atentar muito ao agricultor é que a gente precisa utilizar as ferramentas da maneira correta. Como que a gente entende as ferramentas, como que a gente utiliza elas e como que a gente é assertivo em utilizar a ferramenta correta, no momento correto, para que aí sim a gente possa aumentar os níveis produtivos, né? Então, tecnologia a gente tem e cada dia estão vindo outras. Como que a gente usa o que a gente tem hoje a nível comercial, já que o agricultor tem acesso para que ele possa, sim, evoluir em produtividade. Não só em ferramentas de controle de manejo de doenças, mas em ferramentas digitais também, para o acompanhamento das lavouras. Então, o agricultor tem muita coisa, né, que pode ajudar ele em conseguir superar algumas dificuldades na lavoura para, sim, evoluir
em termos de produtividade. Não, faz todo sentido. Acho que o salto tecnológico, né, que a gente passa a integrar agora, até mesmo com elementos de inteligência artificial e tudo mais, contribuindo, pode representar um avanço ainda maior do que a produtividade que a gente vê no retrovisor, né? Isso é muito bom mesmo. E agora a gente vai falar a respeito daquele projeto que eu mencionei lá na abertura do programa, né? O projeto 10X. Ele foi realizado no sul do Brasil, mas traz informações riquíssimas e que podem ser muito úteis, relevantes para você, não importa o local do Brasil onde você esteja produtor. E aí eu queria então entender exatamente. Alexandre, explica para a gente, para o produtor que está assistindo, o que é esse projeto 10X? O projeto 10X, Doni, ele consiste na parte da gente trazer informação para o agricultor, então em pesquisa somado com capacitação. Tá? Então, em 2021 ali, a gente observou, a gente estava saindo do momento de pandemia, né? E também a gente via um cenário do agro, onde a gente estava, como empresa, perdendo a patente do proteoconazole, né? Que é um ativo hoje que está presente no nosso principal produto, e com a entrada de vários outros no mercado, né? Como que a gente levava a informação para o agricultor de uma maneira mais assertiva sobre todas essas ferramentas que ele tem acesso no mercado e como que ele utilizar para fazer o manejo mais adequado para a cultura dele. Então, com isso a gente entendeu que a gente precisava ter algumas áreas, e começou no Sul, porque lá que a gente está sediado, né? Para entender como que ele pode utilizar essas ferramentas e qual que é o manejo correto que ele precisa usar para conseguir alavancar altas produtividades, pensando em custo-benefício, investimento e retorno. Então, para isso, a gente criou um projeto que a gente tinha 10 áreas no sul do país de pesquisa, onde a gente tinha em cada uma das áreas mais de 70 tratamentos, 2 repetições, né? Então, um projeto muito robusto em relação a dados, mas que a gente pudesse levar também o agricultor na área. Então, a gente fez vários eventos que o agricultor ele ia, participava dentro da área, ele via lá as parcelas, entendia as diferenças de manejo, e também o nosso time técnico a gente levou para fazer as capacitações dentro dessas áreas, porque a quantidade de informação era riquíssima, né? E a nossa rede de distribuição, os nossos parceiros de negócio também, todo o time técnico a gente levava para o campo. Então, em parceria com o agrotécnico, né? Com o professor Forcellini, o Rafa, então a gente criou esse projeto em conjunto, né? Para justamente levar de uma maneira muito mais fácil e assertiva para o agricultor qual que seria o melhor manejo que ele poderia utilizar ali, pensando nos diferentes ambientes produtivos, atendendo a realidade de cada um dos agricultores. Então aí foi que surgiu o 10X, né? E professor, eu trouxe até um número no começo do programa que mostra, dá uma pitada da robustez desse estudo. Mais de 11 mil parcelas experimentais, é isso? Exato, para ser preciso, foram 11.200 parcelas experimentais de soja, distribuídas em 18 locais, e em cada local nós tínhamos 2 cultivares de soja. Somente um local teve uma cultivar, então foram 35 experimentos iguais, conduzidos com mais de 70 combinações de tratamentos para que a gente pudesse identificar para cada momento do manejo da cultura da soja quais são as melhores opções. E por que dessa grandeza? Porque a gente tem a cultura da soja sendo trabalhada em diversos ambientes. Então é necessário ter uma rede de coleta de dados que traga justamente essa robustez. E um ponto muito importante, que o Alexandre tocou em parte, a questão da pandemia, né? A pandemia por 2 anos afastou muita gente do campo, do produtor se afastou da pesquisa, por exemplo, assim, pelas questões de cuidado, pelas limitações, houve um afastamento. Então isso gerou como se fosse assim, um distanciamento que nós tentamos, através do projeto, também trazer de volta o produtor ao campo experimental, às áreas da pesquisa, para fazer essa visitação, ver em loco o benefício de um bom manejo, a importância dos doenças, o benefício do manejo, as diferenças que existem entre os manejos, entre os produtos, para que ele pudesse retomar de novo esse acompanhamento de perto do que a pesquisa está aí para fazer em prol da agricultura. E aí, então, acabou fazendo um mix de diferentes altitudes, locais, condições climáticas, imagino? Exato, nós tínhamos situações de altitudes menores do que 50 metros acima do nível do mar até 1.000 metros acima do nível do mar, ou seja, percorrendo por ambientes completamente diferentes nesse intervalo aí, cultivares diferentes, situações de época de semeadura diferente, ambientes de doença diferentes, que nós tivemos realidades, mesmo dentro da região sul, tivemos nessa última safra, por exemplo, Santa Catarina e Paraná, com condições absolutamente normais para a soja e para as enfermidades, no Rio Grande do Sul, ambiente de seca, mas que mesmo assim mostrou que doença desenvolve mesmo nessa situação e causa um prejuízo para a cultura da soja. Então não é só quando chove bem que tem problema.
também em ambientes de pouca chuva, os inimigos estão lá e trazem também um comprometimento. Então, o bacana disso tudo, eu digo com todo orgulho de ter participado dele, juntamente com todos os envolvidos, que foi o maior projeto de pesquisa do Brasil, lógico, falando do agro, né? O maior projeto de pesquisa do Brasil, é mesmo. Exatamente. E um ponto bem interessante, Doni, que todas as informações que a gente conseguiu trazer ali, a gente começou a observar que produtos também com os mesmos ativos, a eficácia dele no campo é diferente. Porque muitas vezes a gente pode ouvir produtor falando, pensando, comentando assim, não, mas prótil é prótil, né? Então, é o elemento, o ingrediente principal, digamos assim, do fungicida, então com isso eu resolvo aqui meu problema de manejo. Mas a gente tá falando de doença que pode acabar com metade do resultado da lavoura, né? Do resultado no campo. E, na verdade, não é só ter prótil e acabou, né? Na verdade, a gente tem que ter, assim como se diz, sempre ferramentas muito boas na mão. E entre as ferramentas disponíveis que nós temos no mercado, embora algumas tenham certas similaridades, há grandes diferenças de performance e de resultado quando a gente analisa os números. E essas diferenças precisam ser, de certo modo, conhecidas pelo mercado para que o produtor faça, o consultor, o agrônomo, o técnico façam as decisões mais assertivas possíveis, porque nós estamos lidando com um inimigo que é poderoso, temos que saber com que armas nós vamos trabalhar. E acrescento algo mais, produtor, lembre que no Brasil nós temos uma situação assim, crescente de resistência aos fungicidas, então informações mais antigas não trazem mais, como se diz assim, não refletem a realidade. Não refletem a realidade. Muita informação gerada 2, 3 anos atrás já não são mais as mesmas no contexto atual, por conta desse processo dinâmico de resistência aos fungicidas. E você estava falando, eu tinha que interromper ali. Não, é muito disso que o professor, era muito mais para puxar esse gancho do professor, é que justamente a gente começou a observar isso, né? Então tinha diferença entre os produtos, né? Formulação, então, qualidade de formulação e também entender mais sobre o ativo faz total diferença, né? E o campo mostrou isso, boas ferramentas, que o professor citou, né? Mas tem diferença entre elas. Então, prótil não é prótil, né? Então, assim, tem que entender, e isso a gente conseguiu observar muito em relação às áreas, né? Como que a gente leva a informação mais correta para o agricultor. Porque no final do dia, o investimento que ele faz, ele precisa ter retorno, ele precisa ser lucrativo na atividade, né? Então, como que a gente conseguia levar isso para os agricultores? Eu posso simplificar em números para você um pouco dessas diferenças, para todo o nosso público que está nos assistindo, né? Por exemplo, nós definimos 4 momentos estratégicos ao longo do ciclo da cultura. Um momento bem cedo na fase vegetativa da cultura, V3, V4, 3 a 4 folhas, nós testamos ali cerca de 10 opções de manejo. Nós tivemos variações desde 1.1 até 4.8 sacos por hectare de resposta com essas opções que nós testamos. No segundo momento que nós trabalhamos, do pré-fechamento da cultura, que geralmente ali da soja está com 7 a 8 trifólios, que é uma aplicação extremamente importante do sistema, nós trabalhamos com 11 fungicidas prêmios, que é classificado como produtos prêmio. Nós tivemos entre esses 11 produtos variações de 4 até 12 a 13 sacos por hectare de diferença, ou seja, nós temos diferença ali de 9 sacos entre fungicida prêmio A, B, C, D ou E. No outro tratamento que a gente trabalhou, já na sequência, mais ou menos 15 dias mais tarde, nós temos diferenças também de 5 a 11, 5 a 12 sacos por hectare, variações de 7, já era até 8 sacos em alguns momentos. E assim também na parte final da cultura. Então, apenas para documentar que, quando a gente tem um conjunto de ferramentas disponíveis na frente para fazer um manejo, elas têm todas sim, são todas ferramentas muito boas, mas ainda assim há diferenças muito grandes entre elas que fazem no final do dia, no final da safra, trazem uma diferenciação muito grande nos resultados para o produtor. Impressionante esses números. Impressionante, muda demais. Isso tudo comentando com você, comentando com o Alexandre, com o nosso público, que são diferenças observadas no conjunto de todos esses trabalhos. Não é uma diferença pontual de um experimento, de um local, de uma variedade, mas de esse projeto como um todo. Ou seja, se é uma diferença grande assim e ela vem de uma base de dados gigantesca, ela é robusta. Exato. E significa que em aspectos pontuais, em locais específicos, pode ser muito mais gritante ainda, exatamente. Né? A gente está falando aí do resultado agregado. Cara, é de saltar os olhos mesmo esses números, essas variações e o que isso representa no final do dia para o produtor. O tamanho do lucro, eventualmente prejuízo que pode ter. Né? Exatamente. Então, realmente faz total sentido ter um manejo assim. Alexandre, quais são as vantagens
do agricultor investir em um pacote tecnológico? E também já aproveitando, quais são as soluções da Bayer que fazem parte desse projeto 10X que a gente está mencionando aqui? Olha, Doni, quando a gente olha para vantagens para o agricultor investir em pacote tecnológico, é a vantagem de eficiência no controle do manejo de doença. Porque o agricultor ele tem ele desembolsa, ele faz um investimento para adquirir os produtos. Então, para ele adquirir um pacote tecnológico eficiente que controla as doenças, realmente, traz para ele produtividade. Produtividade, no final do dia, é a moeda do agricultor, é o lucro dele que vem em cima de produtividade, né? Então, o maior benefício do investimento com informação, então é muito legal, e que foi um dos grandes intuitos do projeto, é levar informação para o agricultor, o quanto que o manejo bem feito, no momento correto, com os produtos eficientes, traz de retorno para o agricultor, né? Então, esses são os grandes benefícios, né? Ser eficaz no controle e manejo de doença, né? Quando a gente olha para o portfólio que a Bayer entrega, né? A gente depois vamos passar alguns pontos aqui na nossa conversa também mais específico do projeto, mas quando a gente olha hoje dentro do projeto, tanto com nativo na aplicação V4, Expro sendo aplicado no pré-fechamento da cultura, Fox Supra, que é um lançamento que a Bayer teve no ano passado e nesse ano aqui ganhando mais escala, na aplicação do pré-fechamento mais 15 dias, e com o Sphere no fechamento da cultura ali, no final do ciclo, ele tem se mostrado o melhor portfólio hoje para o agricultor no manejo de doença na cultura da soja. E a gente observou isso nas 16 áreas e no compilado geral, né? Então, realmente, hoje, tudo aquilo que a gente falou de investimento que a Bayer faz em pesquisa e desenvolvimento é justamente para trazer para os agricultores um portfólio que atenda às necessidades dele, né? Que ele realmente faça um investimento e que ele tenha um retorno em cima disso. É o mais importante. Perfeito. Bom, professor, você já citou alguns resultados. Eu acho que a gente tem aí uma tela para trazer outros dados também, se você puder comentar. Perfeito. Pedir para o pessoal colocar, olha só. O que é que a gente está vendo aqui? Este é um exemplo de uma primeira aplicação bem precoce que a gente realiza na cultura da soja. É uma aplicação que ainda ocupa talvez 30%, tem uma adoção por parte, em torno de 30% aproximadamente no Brasil. E a gente pode ver que a gente tem ali um elenco de resultados, né, desde 1.1 até 5.7, quando a gente fala somente de fungicidas, de 1.6 a 4.2, e é uma aplicação extremamente acessível em termos de custo, uma aplicação extremamente responsiva, e é o primeiro momento que a gente utiliza o fungicida na cultura da soja, justamente para prevenir aquelas infecções iniciais que nós temos em todas as lavouras, especialmente por fungos que a gente chama de manchas foliares, antracnose, que são os primeiros que estabelecem na cultura. Então, você pode ver que são números, especialmente com os produtos que trouxeram uma resposta maior, Nativa é um exemplo deles, né, de que a relação custo-benefício é gigantesca. E nesse ponto, quero complementar, Doni, a fala do professor. Aqui no gráfico a gente está olhando, aqui a gente tem resultados, o professor não tem resultado só desse último ciclo, o professor tem resultado e a gente vem acompanhando, acho que 4 ou 5 anos, né, professor, que a gente vem conversando disso, aonde essa aplicação no V4, que só 30% dos agricultores fazem, e aqui eu quero enfatizar o só 30%, porque tem 70% dos agricultores que estão deixando, né, de proteger a cultura, viabilizando talvez tendo esse incremento de produtividade, variando aqui que a gente está vendo de 1,6 a 4,2 sacos por hectare, né? Então, ou seja, essa aplicação no vegetativo, na V4, que a gente chama, ela é extremamente rentável para o agricultor, né? E apenas 30% do agricultor está utilizando ela. Muita gente deixando dinheiro na mesa, né? Muita gente deixando dinheiro na mesa. E talvez aqui é um ponto de alerta, né? A gente vem conversando muito com o professor, com o Rafa, com outros pesquisadores, né? O quanto que informações assim, e aqui de novo a importância do projeto, que a gente quer levar esse tipo de informação, mostrando para o agricultor aonde investir. Então, assim, invista numa aplicação no vegetativo com produtos eficientes, que a gente tem uma gama que está mostrando aqui, que o retorno ao longo das 4 safras praticamente que a gente tem observado, ele acontece, porque a proteção desde o início da cultura da soja, né? Então, quis enfatizar aqui porque é algo que a gente vem trazendo há 4 anos, junto com o professor, junto com outros pesquisadores, da importância dessa aplicação. O agricultor precisa começar agora também a ver na propriedade dele essa aplicação, para ele tomar essas decisões, né? Perfeito. A gente tem mais uma tela? Olha só, aqui
São os programas de aplicação. Exato, Doni. Aí nós temos, então, 8 programas de aplicação com fungicidas de mercado, onde a gente pode observar assim, o número maior em destaque, mostra quantos sacos por hectare cada programa adicionou em relação ao que a gente chama de uma testemunha absoluta, onde não foi aplicado nada. E você pode ver que nós temos um incremento que variou de 15,9 sacos por hectare até 25,2. E todos esses programas contêm 4 aplicações, ou seja, com 4 aplicações nós produzimos diferenças que chegaram a 9,7 sacos por hectare, ou seja, isso mostra que sempre que possível utilizar as melhores ferramentas traz um resultado melhor do ponto de vista geral de controle e de produtividade. E daí, Doni, é um complemento do que eu trouxe antes, quando tu me perguntou o que a Bayer traz, né, de ferramentas hoje para o agricultor tomar a decisão. Exato. Né? E aqui mostra que realmente hoje, quando você pega o portfólio da Bayer, começando com o nativo lá no vegetativo, o pré-fechamento com Expo, posterior Supra, Sfermax, hoje é um manejo que se destaca perante aos outros, né? Que entrega eficiência para o agricultor. Né? Então a gente olha aqui que nesse compilado geral aqui, fazendo uma conta ali em torno de 3,2 sacos a mais de proteção que aconteceu na cultura que os resultados mostram, né? E para mim, Edoni, aqui esses resultados também tinham vários outros, né, professor? Em relação a você utilizar o produto no momento correto, né? E um exemplo do próprio Focus Expro, que a gente teve vários experimentos com o Expro fazendo essa aplicação do pré-fechamento ou colocando ele numa aplicação posterior, onde que ele se encaixaria melhor, né? E realmente, no pré-fechamento é o momento ideal para se colocar e para se posicionar Focus Expro. A mesma coisa o Supra, né? O momento ideal dele é no fechamento mais 15 dias e não antes. Então foi tudo... resultados que a gente teve, a gente já tinha os resultados, mas que a gente, no campo lá nessas 16 áreas, a gente também conseguiu observar, né? E daí, né, professor, acho que é um ponto que, talvez, essa é a conversa mais antiga que a gente tem, né? De momentos, né? Exato. Uhum. Não basta a gente ter uma boa ferramenta e utilizá-la no momento inadequado, né? E, infelizmente, a gente tem muitas vezes um costume, né, de ter uma postura muito reativa. O que significa isso? Esperar pelo problema para depois reagir aplicando uma solução. E, na verdade, a gente sabe que em doenças de plantas nós temos uma fase inicial em que as doenças são ocultas, elas são assintomáticas. Muita gente começa a perceber a presença delas quando elas já estão no seu 3º ciclo no campo. Então, esperar pela manifestação de sintoma é uma atitude, primeiro, que não funciona. E segundo, que nós corremos um risco muito grande. Então, é por isso que muitas decisões sobre o manejo, pautado em resultados de pesquisa, pautado já em inúmeros trabalhos, são tomadas na ausência de sintomas do inimigo. Na evidência que o ambiente, que a suscetibilidade da cultivar, que o histórico já daquela lavoura, o conhecimento dos problemas nos permite tomar essa decisão produtor na ausência dos sintomas. Não necessariamente esperar pelo problema. Perfeito. E aí o produtor que está assistindo a gente, falando, pô, me interessei, quero resultado assim. O que é que ele tem que fazer? Ele pode participar do programa, pode entrar em contato com o RTV dele? O que ele tem que fazer para também ter um resultado desse tipo na propriedade dele mesmo? Legal, Doni. Hoje o projeto, a gente espalha ele, a gente colocou ele, pensou nos locais dele, pensando como que a gente tinha a melhor realidade de um espaço maior, talvez um espaço mais macro de região. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente pensa, onde que a gente vai instalar essas áreas pensando que ela pode trazer um resultado para aquela macro região, né? E é em cima dele que é feito. A gente acaba escolhendo talvez a área mais próxima para acesso, tem algumas coisas que a gente escolhe. Mas o agricultor, se ele tiver em contato com o RTV da Bayer hoje, ele consegue ter acesso às informações. Ou durante a safra, quando a gente tem o projeto no campo, a gente faz eventos no campo. Nessas áreas, justamente para tudo que a gente está falando, a gente mostrar para o agricultor, o famoso ver para crer, né? O agricultor que nós também, muita coisa a gente precisa ver para crer o que está fazendo. E é muito legal que o agricultor conversando com o RTV da região dele, o RTV vai saber falar onde que vão ser as áreas que vão ser colocadas no próximo ciclo que a gente vai ter também, para ele poder participar em loco lá, né? E é legal. Estar no campo, vendo as parcelas, entendendo a diferença e olhando para aquilo, a gente entende. Muitas das áreas dos experimentos que a gente passava,
pô, tá bonito por cima, né? Aquele olhar assim, nossa, a soja tá tão verdinha, tá bonita. A hora que a gente olhava a parcela, abria ali, olhava o bacheiro da planta, o terço inferior da planta já estava sem folha, folha no chão. Então, pera lá, opa, isso daqui vai impactar em produtividade. Claro. Então, qual que é o manejo que foi utilizado aqui? Por que está diferente do manejo da parcela do lado? E no olho nu a gente começa a fazer essa construção para chegar no resultado final. Então, o agricultor, quando ele visita a área com a gente, o professor e o Rafa sempre também tem eventos com eles nas áreas lá, que eles vão com os agricultores, e o nosso time também leva. Quando ele olha aquilo, ele começa a construir também o porquê que chegou naqueles números, porque tem uma lógica em cima disso, né? Então isso que é muito interessante, ele pode participar sim. Legal demais. E só para reforçar, quando a gente está falando do manejo e os resultados, foi a melhor barra que a gente viu ali em todo esse estudo que é tão robusto em termos de dados, quais foram os produtos utilizados? Nativo, na aplicação V4, que a gente chama de aplicação 0, né, inicial ali, Fox Expro no pré-fechamento da cultura, né? Fox Supra no pré-fechamento mais 15, então 15 dias após a aplicação de Expro, e mais 15 com Sphere Max no fechamento da cultura ali. Bom, pessoal, agora que a gente já falou dos resultados positivos da última safra, que a gente já mergulhou nesse projeto, nesse estudo, nessa experiência do 10X. Aliás, antes disso, por que 10X? Legal a pergunta, Doni. É que no primeiro ano que a gente foi implementar o projeto, a ideia era iniciar com 10 áreas, né? Tá bom. Então a gente já tinha no projeto inicial 10 áreas, que a gente queria colocar ali espalhadas todo o sul do país, e o X por causa do Expro, né? Então a marca do Fox Expro é o X, né? Então a gente acabou colocando o X ali. Mas também a gente pensa que 10 vezes mais produtividade, né, para o agricultor seria excelente, né? Claro. Mas foi por isso que a gente iniciou lá, que eram com 10 áreas, né? Ah, perfeito. E aí depois o número de áreas cresceu. Cresceu. Esse ano a gente ia fechar com 20 áreas, né? Exato. Teve alguns problemas, algumas áreas, teve duas que a gente acabou entendendo com o professor e com o Rafa, que as áreas elas não teriam resultados esperados por conta do clima, que realmente afetou muito as áreas, então foram descartadas algumas, a gente fechou com 16 áreas esse último ciclo aqui. Tá certo. Bom, agora sim, já que a gente falou um pouco sobre a safra, falamos a respeito do projeto 10X, trouxemos aqui várias dicas de manejo, bora olhar um pouco para a safra que está começando. Isso porque, se 154 milhões de toneladas já foi um baita resultado para o Brasil, o USDA, que é o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, já fala em 163 para a próxima, quase 10 milhões de toneladas a mais. Como é que a gente vai conseguir chegar nesse número? E já dá para falar em possíveis impactos no mercado, professor Fava Neves? Pois é, Doni, muita soja vindo aí, né? Principalmente por causa do aumento de área. Se você olhar aqui, a primeira estimativa da Conab dá que nós plantaremos 45,3 milhões de hectares, o que dá 2,8% a mais, ou seja, vai ter mais de 1 milhão de novos hectares de soja em comparação com a safra anterior. Então essa soja está no processo de plantio e esse volume ele poderia ser muito impactante de forma negativa no mercado mundial se não fosse a situação de estoques, os americanos que produziram menos e a Argentina que teve grande perda. Então o que eu acredito hoje? É muito arriscado, né, Doni, falar, está faltando tanto tempo, mas eu acredito numa estabilidade dos preços. Então o agricultor ele poderia aproveitar todos os momentos em que o real dá uma estressada e fixar um pouco dessa soja futura. Na minha opinião, já deveria inclusive ter feito para uma parte importante, pelo menos uns 30%, 40% dessa soja aí, porque ele já está tendo um resultado, o custo de produção está mais baixo, mas enfim, torcer para o clima ajudar. A gente sabe que o maior risco do El Niño é na segunda safra, portanto não pega tanto a soja, e a gente tenha muita quantidade com bons preços para trazer um grande valor aqui para o Brasil. Valeu, muito obrigado, doutor Agro. Tem algum aspecto técnico, alguma praga, alguma doença que o agricultor já está de olho ou que tem chamado a atenção, particularmente pensando nessa próxima safra, professor? Perfeito, Doni. Na verdade, assim, o Brasil, nessa última safra, teve um recorde de produtividade de soja.
Você mesmo trouxe os números, são números super animadores, né? E deveremos bater um novo recorde nesse próximo ano. E isso tudo com a presença de diversas doenças incomodando, especialmente no Mato Grosso, esse problema novo aí das podridões de vagens e grãos. Mas eu gostaria de dar um recado, especialmente para os nossos agricultores do sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, que vem de 2 anos muito ruins, e que por isso mesmo não tivemos a preocupação tão grande assim com as enfermidades, mas elas voltam nessa safra. Haja visto que nós temos uma previsão de El Niño, e isso traz chuvas, traz uma condição muito boa de produtividade para a cultura da soja, mas também traz de volta, especialmente a ferrugem asiática, que esteve ausente por 2 anos das nossas lavouras, mas que volta forte nessa nova safra, quem sabe nas próximas. Eu já vi que nós já tivemos a experiência dela por vários anos consecutivos no sul do Brasil. Então, assim, a preocupação maior falando de sul do Brasil é o retorno da ferrugem asiática, já veio forte no Paraná, já veio forte do Mato Grosso para baixo na última safra, exceto o Rio Grande do Sul, ela já mostrou novamente a sua capacidade de destruição. Houve muita dificuldade de manejo em algumas regiões do Brasil, por conta do retorno da ferrugem, e esse é um alerta especialmente que a gente faz para o produtor do Rio Grande do Sul em função dessa condição que será bem favorável novamente às doenças. E Alexandre, na sua visão, quais são os principais desafios que os agricultores vão ter pela frente aí em 2023, 2024? E eu compartilho da ideia do professor Doni, e é um ponto realmente de atenção em relação à ferrugem, né? A gente já está observando, né, que as condições climáticas para o sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul, com o ano de El Niño, então elas vão ser propícias para a cultura e muito propícia também para as doenças, né? E aqui, né, professor, quando a gente traz aqui para relembrar, para o produtor se atentar que vai ser um ano que ele vai ter que tomar um cuidado, ele vai ter que fazer bons manejos para controle de doenças, é que assim, quando ele vem de 2 safras de seca e com baixa pressão de doença, talvez aquele sentimento de não, foi tranquilo, passou, a gente conseguiu com manejo aqui, com 1 ou 2 aqui, fazer e nos saímos bem, né? E a gente acaba tendo essa memória um pouco curta. Mas se o agricultor do Rio Grande do sul do país, trouxer para safras anteriores, né, talvez safra 20, 21 ali, o que a doença, o que a ferrugem da soja, ela realmente traz de perdas em produtividade para áreas não manejadas efetivamente, assim, ou manejadas com produtos corretos, o quanto que o agricultor perde em produtividade, né? Então talvez trazer esse ponto de atenção. Vai ser um ano muito bom para a cultura, mas um ano muito bom também para as doenças, se ele continuar realmente efetivar tudo aquilo que a gente está de previsão e que a gente está acompanhando que sim. Eu tenho isso em números para ilustrar, Doni e Alexandre, né? Porque ótimo. A gente já passou por várias safras sobre a influência do El Niño, e a última, que foi 2018, 2019, nós tivemos 2 recordes. O recorde de produtividade foi uma safra assim que produtividades de 80, 90 sacos por hectare foram várias vezes obtidas, mas também nós tivemos produtividades de 40, 45 sacos por hectare nas mesmas áreas para as mesmas cultivares de soja. Ou seja, nós temos 2 possibilidades. Teremos um belo aproveitamento dessa condição climática favorável, buscando produtividades muito boas para trazer de volta a renda ampliada que nós precisamos, mas também nós temos que cuidar porque os inimigos são bastante agressivos nesses anos. Então nós temos um recorde positivo, que é um potencial produtivo muito bom, mas também temos recordes negativos, que são normalmente os anos em que as doenças pegam mais pesado e causam mais prejuízo. E por isso, né, professor, a aplicação também no V4 ali, ela vai ser muito importante para esse manejo. É também nos anos em que a gente vê o recorde de resultado com essa aplicação, porque todos os problemas começam mais cedo. Perfeito. Pessoal, vocês viram ao longo aqui dessa conversa a gente se referindo ao Rafa. O Rafa, quem é o Rafa? O Rafa é o Rafael Reri, que é o pesquisador da Agrotecno e coordenador operacional do projeto 10X. Aí a gente perguntou para ele como, afinal de contas, ele avalia a importância do projeto e a possibilidade de continuar com o 10X daqui para frente. Vamos ver o que ele disse. Olá, amigos. Um especial cumprimento ao Doni, Alexandre, professor Forcellini, que se encontram aqui nesse momento conosco.
Um grande prazer estar conversando com vocês e passando um pouquinho dessa mensagem em relação a um projeto tão importante que foi conduzido ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas safras como um todo. Um projeto que, na sua essência, capacitou muitas pessoas em loco, foram muitos técnicos, muitos agricultores, muitos distribuidores, enfim, um grupo bastante grande de pessoas que pôde usufruir diretamente das áreas com capacitações em loco, ou seja, em cada região, em cada ambiente, desfrutando parte desses tratamentos e conseguindo caracterizar todas essas situações. Então foi um projeto de extrema valia por esse ponto. Mas um grande número de pessoas, um grande número de usuários de tecnologias também, pôde ser capacitado ao longo do ano em treinamentos, em cursos, em palestras e que, por consequência, também aumentou de forma exponencial o grupo de pessoas atingidas, o grupo de pessoas impactadas por essas informações. Então o projeto, na sua essência, que foi descentralizado e levado às principais regiões produtoras de soja do sul do Brasil, teve uma importância muito grande ao longo desses últimos anos, trazendo resultados, além de locais, resultados seguros, importantes, robustos e que confirmam alguns direcionamentos que são importantes para que consigamos avançar no que diz respeito ao manejo de doenças dentro da cultura da soja. Então, sim, é um projeto que merece continuar, que tem uma relevância muito grande e esperamos que seja, além de mantido, aumentado para outras regiões importantes do Brasil, para que consigamos, portanto, atingir mais pessoas dentro desse nosso propósito de levar tecnologias e fazer essa difusão das tecnologias também. Foi um grande prazer conduzir esse projeto, estar à frente desse projeto e participar nesse momento aqui com vocês. Até breve. Para encerrar, alguma palavra final aqui? Acho que foi um programa cheio de recomendações, de dados, de sugestões. Mais uma palavra final aqui para o produtor aí de olho nessa safra 23-24? Claro, Doni. Eu gostaria de dizer que, apesar de nós estarmos tratando de um assunto tão importante, tira muita puxada da cultura da soja, o manejo das doenças é relativamente algo simples. Basta que a gente faça as chamadas boas práticas culturais. Primeiro ponto é não negligenciar o inimigo, não achar que não vai ter problema, né? Achar que o clima vai ser bom para a soja e não vai ser bom para os inimigos. Ele é igual para ambos. Então, aceite a ideia de que nós temos um cenário favorável para a cultura e também para as doenças. Ponto importante, começar cedo e bem com os tratamentos, isso é fundamental. Utilizar bons fungicidas, por isso que o projeto tem esse intuito também de trazer informações atualizadas e seguras sobre as melhores ferramentas. Outro ponto, hoje, como nós temos muita resistência dos fungos aos fungicidas, é muito importante a associação do chamado multissítio aos tratamentos. É um produto de reforço que vai junto para mitigar, para diminuir esse risco da resistência. E um outro aspecto bastante importante também é a frequência os intervalos entre as aplicações que nós vamos analisar. Em anos que nós temos mais chuva, temos que ser mais cuidadosos com esse aspecto, temos que trabalhar com intervalos mais conservadores. E, claro, tudo isso também depende de uma aplicação bem feita. Se a gente seguir esses preceitos, as boas práticas de manejo, controlar a doença na cultura da soja vai ser algo simples e que vai trazer um resultado bastante seguro para o produtor. Maravilha. Alexandre? Bom, Doni, para finalizar aqui, eu acho que eu queria fazer um convite para os agricultores, né? Então, de todas as regiões, procura um RTV da Bayer, porque essas informações hoje, todo o nosso time, eles têm acesso às informações do projeto, tá? Então, ali o agricultor ele vai poder olhar desde qual que foi o incremento da aplicação no V0, do pré-fechamento, em relação a diferentes áreas. Então, ele vai ter acesso a todas essas informações e nós queremos muito que o agricultor acesse esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, né? Então, procure o nosso time ali também para saber desses resultados e também vai estar isso dentro do AgroBayer, né? Então, a ideia é a gente colocar uma circular técnica do projeto explicando todo o passo a passo, como que o projeto foi constituído, né, os resultados, né, do projeto perante a todos os tratamentos que foram feitos lá. Então a ideia é realmente disponibilizar isso para o agricultor, para que ele possa acessar essa informação e para que ele possa fazer bom uso. Porque assim, que seja uma safra espetacular para todos, que o clima ajude, né, que ferramentas para controlar doenças, né, professor? A gente tem várias aí, né? Então o clima ele precisa ajudar, principalmente os produtores do Rio Grande do Sul aqui, para ter uma safra espetacular. Então espero que chova muito, que a gente tenha a quantidade correta, né, mas que a gente tenha aí uma boa safra. É isso aí. Bom, queria agradecer aqui a vocês que participaram. Muito obrigado, Alexandre Rocha, valeu por ter vindo. Obrigado mesmo. Obrigado, Doni. Um prazer estar aqui. Professor Carlos Forcellini, obrigado por ter vindo lá do sul do Brasil aqui para São Paulo. Valeu mesmo. Obrigado, o privilégio foi meu. Todas as explicações. Muito obrigado ao nosso querido doutor Agro, professor Marcos Fava Neves, participando desde o primeiro Impulso Cast. Valeu, doutor Agro.
E obrigado principalmente a você, produtor, produtora rural que nos acompanhou até aqui. Fica o meu convite para você ir lá no canal AgroBuyer no YouTube, ver os outros episódios deste podcast e dos outros programas que a gente prepara para você no projeto Conteúdos Impulso Bayer. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, tá perdendo tempo, hein? Se inscreve para sempre ser notificada das novidades, dos novos vídeos, dos novos programas. Fechado? Mês que vem tem mais um Impulso Cash. Obrigado pela companhia mais uma vez. Tchau, pessoal!